semeadores! O tema do mês de janeiro aqui no Semeando em Terra Fértil é graça. Nós vamos então trabalhar aí ao longo do mês 4 histórias que falam sobre a graça de Deus e ensinar para as crianças a importância de entender tudo isso. E para começar então, nessa semana nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Eu vou mostrar para vocês esse primeiro plano de aula do mês, lembrando que esse plano de aula com todos os recursos, atividades, dinâmica, já está disponível para você que é assinante da comunidade Terra Fértil. É só entrar lá e fazer o download. Vem comigo então que eu vou te mostrar. Aqui então nós temos o plano de aula onde o versículo base vai ser Efésios 2:8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O objetivo dessa aula é ensinar as crianças que o amor e a salvação de Deus são um presente, que não podemos comprar ou merecer, mas que nos alcança porque Deus nos ama. Aqui nós temos então uma sugestão de roteiro e também memorização do versículo para fazer com as crianças. A história dessa aula é com base em João capítulo 4, versículo do 1 ao 30. E a gente resolveu então fazer esse visual em formato de balão de história. Então vai ter aqui, né, o balão de história e vem também para você imprimir o gabarito ali, né, para você ir lendo enquanto vai mostrando o visual para as crianças. Depois de contar a história, então, da mulher samaritana para as crianças, nós temos duas opções de atividades. Uma para crianças menores e outra para crianças maiores. E para encerrar, nós temos uma sugestão de dinâmica que se chama Alcançados pela Graça. O objetivo dessa dinâmica é mostrar que a graça de Deus nos alcança onde estamos. Assim como Jesus foi até o poço, ele vai até cada um de nós. Não precisamos ser perfeitos, somos alcançados pela graça. E vem também os visuais que você vai usar então para montar o passo a passo dessa dinâmica com as crianças. Olá, semeadores! Sejam muito bem-vindos! Vamos então para mais uma aula do mês de janeiro aqui no Semeando em Terra Fértil, a aula 2 desse mês. E nesse mês, como vocês já sabem, nós estamos falando sobre a graça de Deus. Semana passada eu trouxe a aula 1, então, falando sobre a mulher samaritana e falando que a graça de Deus, ela nos alcança do jeito que a gente tá, onde a gente tá, assim como aconteceu com a mulher no poço. E essa semana, então, deixa eu pegar um planinho de aula aqui, o versículo base dessa aula vai ser Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é gratuito, a gente não pode comprar. A graça de Deus, ela é um presente. O objetivo dessa aula é levar as crianças a compreenderem que a graça de Deus é um presente maravilhoso que não pode ser comprado nem conquistado por boas ações, mas é recebido gratuitamente por meio de Jesus, ensinando-as a agradecer a Deus por esse dom e a viver em obediência por amor. Aqui nós vamos ter então uma sugestão de roteiro, o versículo, né, da aula para você fazer a memorização com as crianças. Então nós vamos para a história. E a história dessa aula é muito legal, é uma história pouco conhecida, mas muito preciosa, muito importante para ensinar esse tema para as crianças. Se chama Simão o Mágico, um presente que não está à venda. E para o visual dessa semana, então, nós vamos usar essa caixinha de história aqui, ó. Essa história aqui você encontra em Atos, eu vou deixar a referência aqui na tela. E aí a gente escolheu, então, em fazer uma caixinha de história. Como que funciona? Ó, você abre aqui e aí, então, aqui vai ter a história, olha só, Simão, o mágico famoso. E aí você vai então puxando aqui e vai contando essa história para as crianças. O gabarito para você ir lendo essa história para as crianças enquanto mostra o visual vem também no arquivo. Então eu vou resumir basicamente o que fala essa história. Simão era um homem, um mágico, um adivinha lá na época, e ele viu os discípulos então fazendo várias coisas, né, usando seus dons ali, e ele também quis, então ele foi até os apóstolos e perguntou como que ele fazia para comprar aqueles dons dos apóstolos. Aí os apóstolos falaram que os dons de Deus a gente não compra, é um presente, a gente ganha. Então falaram ali, né, sobre Deus, sobre Jesus. E ele, né, Simão, então, se converteu e aprendeu, então, né, que dom a gente não compra, a gente ganha de presente, é um presente de Deus. Tem algo que a gente faça, né, para merecer tudo isso, é um presente gratuito. Depois, então, nós temos aqui 3 atividades disponíveis. Ó, uma é uma caixinha de presente para as crianças enfeitarem. Aqui é um caça-palavras, com algumas palavras, né, que remetem à graça, presente, dom gratuito, salvação e por aí vai. Aqui mais uma atividade, então, né, de completar as frases. Aqui perguntas, né, de marcar X. E aqui embaixo mais um versículo ali para as crianças memorizarem
e poderem colorir também. E por último, nós temos a dinâmica que tá incrível, a dinâmica dessa semana, que se chama Não Está à Venda. Basicamente, o que você vai fazer é montar uma lojinha na sala nesse dia, vai pegar vários objetos, vai etiquetar ali, vai colocar preço nos objetos, vai distribuir para as crianças aquele dinheirinho de brincadeira, sabe aquele dinheirinho falso que as crianças usam para brincar de mercadinho? Você vai levar então, vai distribuir para elas e vai então pedir para elas comprarem algumas coisas ali. E nesse dia você vai montar uma caixa também com a palavra graça e vai deixar lá na prateleira. E aí, você vai brincar de mercadinho, as crianças vão poder comprar os objetos ali. E aí no final, então, você vai pegar aquela caixa escrito graça, que você não colocou nenhum valor ali, porque não tem valor, né? Não dá pra comprar. Vai perguntar pras crianças assim, quanto custa essa caixa? Quanto custa a graça? E aí vai deixar elas responderem. E depois, né, você vai explicar que não dá pra comprar, que a graça, ela não está à venda. Ela é um presente de Deus, então não tem dinheiro, não tem nada que possa comprar a graça de Deus, porque ela não está à venda. Bom, essa aula então, com esses recursos aqui, já está disponível para download para você que é assinante da comunidade Terra Fértil, já está disponível lá. Ela também é a aula 2 do nosso planejamento mensal de janeiro. Se você quiser adquirir só o planejamento de janeiro, essa é a aula 2 e a gente está falando sobre graça, então são 4 aulas sobre graça. Você consegue estar adquirindo, o link tá na bio. Se você quiser então só janeiro, você vai ter acesso também. Agora, se você quiser ser assinante da comunidade Terra Fértil, ter acesso a uma aula como essa toda semana, você vai comentar aqui embaixo comunidade, que a gente vai enviar agora mesmo o link de acesso para você ir lá ver como ser assinante e também fazer parte aí da nossa comunidade de kits, de recursos, de atividades. Com certeza vai ser uma alegria ter você por lá durante um ano, tendo acesso a todos os nossos recursos, fazendo os downloads toda semana e usando os nossos materiais para ensinar a palavra de Deus para crianças. Então, quinta-feira é dia de material novo lá na comunidade Terra Fértil para quem é assinante, e eu vou trazer vocês agora para dentro do meu computador para mostrar então o que foi para a plataforma hoje, já está disponível. Lembrando que agora no mês de janeiro nós estamos trabalhando o tema graça, e a aula de hoje é sobre maná no deserto. Vamos lá que eu vou mostrar então um pouquinho por dentro dessa aula. Então vamos lá. Bom, o tema dessa aula é de olhos abertos para a graça de Deus. Vai falar sobre o maná no deserto, baseado em Êxodo capítulo 16. Então nós vamos rolar aqui para baixo. Vamos chegar aqui no planinho de aula, olha só. Ali vai falar um pouquinho sobre a graça, né, sobre essa aula, versículo base. Aqui uma sugestão de uma brincadeira para fazer a memorização do versículo com as crianças. E aqui então nós vamos para a história, aqui o gabarito da história e aqui o balão de história para você montar e contar para as crianças. Olha só, que bonitinho. Aqui nós temos então uma atividade, ó, onde vejo a graça de Deus, e aqui uma dinâmica chamada Olhos Atentos. Você vai pedir para as crianças fecharem os olhos e vai colocar na sala então alguns objetos que representem algumas coisas que a gente percebe a graça de Deus no nosso dia a dia. Então você pode colocar um pão, né, para falar sobre o alimento, que a gente tem um alimento todos os dias, isso é graça de Deus. O sol, né, o ar, enfim, né, você pode aí usar a sua criatividade para mostrar para as crianças como, né, a gente é cercado pela graça de Deus todos os dias, o tempo todo. Tem também aquela atividade de fazer chover o pão, né, muito legal também. Então você pede para as crianças fechar os olhos, de repente começa a chover pão, assim como era lá no deserto. Enfim, dá para fazer bastante coisa legal. Bom, então esse arquivo já está disponível para download para você que é assinante da comunidade Terra Fértil, e você que ainda não é assinante e quer saber mais sobre a comunidade Terra Fértil, o link tá na bio. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem com a última aula de janeiro, tema graça. Em fevereiro, então, nós teremos outro tema, outras aulas, outros recursos. Já temos o tema no coração, mas ainda não vou revelar para vocês. Em breve eu venho mostrar para vocês qual vai ser o tema de fevereiro lá na comunidade. Mas é isso, um grande beijo para vocês e não se esqueçam que nós estamos semeando em uma terra fértil. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de eu vir passar para vocês o passo a passo da aula da semana disponível para assinantes da comunidade Terra Fértil. Então você já é um assinante? Vem conferir o passo a passo dessa aula e depois corre lá na plataforma fazer o seu download. Bom, hoje nós vamos falar sobre Paulo e Silas, então é a última aula do tema graça, tema do mês de janeiro. Então a gente falou sobre graça e essa é a última aula antes da gente entrar então na semana que vem no tema de fevereiro. E hoje então nós vamos falar sobre Paulo e Silas e o tema é louvor em todo tempo. Pela graça nós adoramos em todo tempo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre adorar a Deus pela graça em todo tempo, não importa se tá tudo bem, se tá tudo mal.
O objetivo dessa aula, então, é mostrar que a graça de Deus nos dá forças para louvar quando estamos felizes e também quando enfrentamos dias difíceis. Adorar não depende do momento, mas da confiança em Deus. E o versículo base dessa aula é 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças. A memorização do versículo, então, aqui no planinho de aula, que eu tô aqui na minha mão, dá uma sugestão de brincadeira, como se fosse uma dança, fazer gestos com as crianças. Então, você vai fazer o quê? Você vai ensinar elas a fazer gestos. Então, em tudo, a gente vai abrir os braços com elas. Daí no dai a gente vai fazer o gesto de entregar algo. E no graças, mão no coração e sorriso. Então, você vai falar com elas: em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Aí você vai repetir, então, com ela de várias maneiras. Então, você vai fazer falando bem devagar: em tudo, dai graças. E depois bem rápido: em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Depois bem baixinho. Bom, eu não vou ficar aqui me prolongando para o vídeo não ficar muito longo, mas você então vai fazendo dessa forma, nessa brincadeira aí, para a memorização do versículo. Então, você vai contar a história de Paulo e Silas. Aqui, então, nós temos a história, o gabarito, né, da história para você contar para as crianças, e o recurso, então, para essa história está dentro dessa caixinha. É a famosa caixinha de história, ó. Eu vou abrir aqui, e aqui, então, vai ter os recursos visuais para você contar a história de Paulo e Silas. Olha que bonitinho, ó. Eu tô apaixonada nesse recurso, dessa historinha. Ai, não sei, ficou tão bonitinho. Olha só, Paulo e Silas. Ó, daí você vai contando ali a historinha e, ó, no final, então, ó, olha só, eles sendo libertos. Olha que bonitinho, eles louvando, ó. Então você vai contar toda essa história de Paulo e Silas para as crianças. Então nós temos uma atividade impressa para fixação da história. Então diz assim: quando estou alegre, como eu louvo a Deus, desenhe ou cole figuras mostrando você louvando a Deus em um dia feliz. Por exemplo, cantando, orando, agradecendo, sorrindo, indo à igreja, enfim. E depois, aqui embaixo, tem no dia difícil. Quando estou triste ou com dificuldades, como eu louvo a Deus. Aí, então, as crianças vão desenhar ou colar figuras mostrando como louvar a Deus num dia difícil. Aí aqui tem exemplo: orando, confiando em Deus, pedindo ajuda, lembrando de um versículo, conversando com alguém. Então, essa atividade aqui bem legal de fixação. E depois, então, nós vamos para a dinâmica. E o nome dessa dinâmica se chama O Som da Gratidão. A sugestão aqui é você levar instrumentos simples ou usar mesmo as palmas ou a mesa. Eu vou explicar como que você vai fazer isso. Então você vai falar ou cantar com as crianças assim, ó: quando estou feliz, daí você vai poder bater palma ou bater na mesa: obrigado, Deus. Quando estou triste, obrigado, Deus. Quando estou brincando, obrigado, Deus. Quando estou tendo um dia difícil, obrigado, Deus. Você pode então bater palma, você pode falar para eles baterem na mesa, você pode falar para eles baterem nos pés. Então, né, quando estou, daí você vai citar lá algo, né, do dia a dia. Obrigado, Deus. Tudo que você então for citando, for cantando ali, eles têm que falar obrigado, Deus. Você vai ensinar então com essa dinâmica aqui o louvor, né? A adoração a Deus não pode depender de um momento, não importa, né? Então, o que está acontecendo, nós precisamos louvar a Deus e ser gratos a Deus, assim como Paulo e Silas fizeram na prisão. O encerramento, então, né, você vai orar com as crianças, ensinando que mesmo quando não entendemos tudo, podemos confiar e louvar. Repita o versículo finalizando: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Essa é a última aula, então, de janeiro. Como eu falei, esse arquivo com esses recursos, plano de aula, atividade, história, já está disponível para você que é assinante da comunidade Terra Fértil. Essa aula também está disponível no planejamento de janeiro, então você pode adquirir aí separado só o planejamento de janeiro. Também está lá no site, o link está na bio. E é isso, encerramos então janeiro com o tema graça, e semana que vem então eu espero vocês para a aula 1 do mês de fevereiro, lá na comunidade Terra Fértil. Que tema será que nós vamos trabalhar? Comenta aqui embaixo qual tema você acha que vai ser o tema de fevereiro e também sugestões de temas para os próximos meses ao longo do ano. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça que nós estamos semeando em uma terra fértil.